Fala galera, fala nação rubro-negra, cheguei, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, muito bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos aí, hoje terça-feira, hoje tem seleção brasileira, querendo ou não, isso lembra, né, remete ao Flamengo, porque a gente tem aí alguns jogadores do Flamengo servindo a seleção brasileira, é o caso do Gabigol, Rodrigo Caio, a gente vai falar sobre ele aqui, sentiu uma dor no joelho, isso preocupa um pouco, mas esperamos que dos males o menor. E queria saber também da galera aí que está assistindo esse vídeo se vocês estão acreditando que o Gabigol possa ser titular hoje. Lembrando que no primeiro jogo, na semana passada, ele foi titular, mas a possibilidade do Tite, né, o grande treinador da seleção brasileira, colocar o Gabriel Jesus como titular. Ele já fez alguns testes nos últimos treinamentos aí com o Gabigol no time reserva, vamos dizer assim. Comente aí se você acha que o Gabigol deveria ser titular ou se o Tite está certo em barrar ele e botar o Gabriel Jesus. Vamos lá, galera. Seguinte, a gente tem bastante informação para passar para vocês aqui. Hoje, terça-feira, como eu falei para vocês, depois de amanhã, quinta-feira, já tem jogo do Flamengo pela Copa do Brasil. Primeiro jogo, jogo da ida. A gente vai falar muito sobre esse jogo também. Jogo que teve aí mudanças de horário, teve mudanças no jogo de domingo também. Vou passar em detalhes para vocês, então. É muito importante que você assista o vídeo todo até o final e não esqueça de deixar seu like também. Se não for inscrito aqui, se inscreva. Galera, rapidinho, uma informação aí sobre o zagueiro Léo Duarte. Isso mesmo, Léo Duarte, cria do Flamengo, que foi negociado com o Milan. Atualmente ele é jogador do Milan. O Milan está envolvendo ele numa negociação e que pode render algum dinheiro para o Flamengo também. Isso mesmo. O Milan está negociando o Léo Duarte com o Besiktas da Turquia. E com isso o Flamengo pode lucrar aí uma pequena fatia desse bolo, né? O Flamengo tem direito nessa negociação aí de 2,68% numa futura negociação. Se o Milan negociar ele realmente com o Besiktas, que ao que tudo indica, a informação que vem de lá é que ele seria negociado por 5,5 milhões, que daria algo em torno de 33 milhões de reais e 700 mil, o Flamengo levaria uma fatia desse bolo, como eu falei para vocês, que daria em torno de 1 milhão de reais. Não é muito dinheiro, mas é um bom dinheiro, e o Flamengo fazendo jus aí àquela velha máxima, né? Quem criou, quem é o detentor dos direitos do jogador de ter revelado ele, na verdade, tem o direito de levar uma pequena fatia do bolo aí. E ainda, falando sobre o mercado da bola, notícia importante aí também sobre o Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz que vem sendo, tem uma longa negociação aí, não se fala muito, mas vem tendo uma longa negociação com um time da Bélgica, né, que é o Genk. O Flamengo se acertou com o clube, isso mesmo, falta agora apenas o clube se acertar com o jogador, lembrando que na última negociação aconteceu a mesma coisa. O Flamengo estava tudo bem para o Flamengo, os valores que o Genk pretendia pagar pelo Rodrigo Muniz, só que os valores que o Genk ofereceu ao jogador não agradou muito, o jogador acabou não aceitando, não gostando. Então, o clube já aceitou a proposta de 5 milhões de euros, tá? O Flamengo já aceitou a proposta de 5 milhões de euros, que dá em torno de 31 milhões de reais, e continuar com o Flamengo venderia, né, o Rodrigo Muniz por esse valor e continuaria tendo direito a 20% do jogador, dos direitos do jogador numa futura venda. Isso é bom porque o Flamengo continua fazendo dinheiro. Foi assim com o Léo Duarte e assim com vários jogadores. Então, tudo acertado entre Flamengo e Genk, falta o Genk se acertar com o Rodrigo Muniz, saber se o Rodrigo Muniz vai aceitar a proposta que eles têm para fazer. Vamos lá, vamos falar aí da seleção, né? Mais precisamente de jogadores do Flamengo. O Rodrigo Caio, ontem à tarde, eu postei essa informação lá no meu Instagram para avisar a galera, e o Rodrigo Caio não treinou ontem com a seleção brasileira, ele sentiu dores no joelho direito durante o período de treinamento e ficou sobre cuidados, né, da fisioterapia, seguiu com observação, né, sobre observação, não apresentou nada de mais grave, mas sentiu dores no joelho direito. Isso muito me preocupa, porque como eu falei, na minha informação lá no Instagram, é incrível como os jogadores do Flamengo vai para a seleção brasileira, né? E quando não volta com futebol bem abaixo, quando não volta jogando muito mal, sofre lesões. Enfim, esperamos que o Rodrigo Caio não volte
da seleção brasileira, lembrando que ele não jogou, né, galera? E provavelmente não deve jogar, não deve ser titular. Isso muito me preocupa, mas a informação de momento que a gente tem é essa, é uma informação divulgada pela CBF. Rodrigo Caio sentiu dores no joelho, segue sendo observado, espero que não seja nada de muito grave. E ainda falando sobre jogadores, a gente tem Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio na seleção principal, e o Gerson e o Pedro, né? O Gerson que ainda é jogador do Flamengo, né, galera? Foi negociado, mas ainda é jogador do Flamengo. O Flamengo tem esses 5 jogadores servindo a seleção brasileira, as seleções brasileiras, né? Tanto a principal como a olímpica. E o Flamengo está montando uma logística aí para trazer os jogadores a tempo de jogar o jogo de quinta-feira contra o Coritiba. Lembrando que o jogo de quinta-feira contra o Coritiba é lá no Couto Pereira, tá? Então o Flamengo prepara aí um super, né, translado, vamos dizer assim, para trazer os jogadores, fazer com que os jogadores cheguem a tempo de se recuperar e poder estar à disposição também do técnico Rogério Ceni. 5 jogadores aí, 5 titulares do Flamengo, né? O Pedro também é considerado titular. Então, já que a gente está falando desse jogo aí de quinta-feira, vamos falar aqui. A CBF já definiu a equipe de arbitragem para esse jogo entre Coritiba e Flamengo, que será no Couto Pereira, como eu falei para vocês. O árbitro principal será o Sálvio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Assistente dele serão o Daniel Henrique da Silva Andrade e o José Reinaldo Nascimento Júnior, também todos dois do Distrito Federal. Lembrando, ressaltando, que nessa fase da competição não tem árbitro de vídeo. E já que a gente está falando ainda de Flamengo e Curitiba, quinta-feira, Copa do Brasil, muito importante essa competição para o Flamengo. O Flamengo tem que focar nessa competição, é uma competição que paga muito bem financeiramente, é muito bom para os cofres, né, dos times que participam, principalmente aqueles que conseguem vencer. Mudanças de horário nesse jogo, tá? Esse jogo que anteriormente estava marcado para as 9h30 da noite, até falei sobre esse horário no meu vídeo de ontem, foi mudado, tem uma mudança de horário. O jogo, que inicialmente estava marcado, confirmado para as 9h30 da noite, mudou de horário, foi antecipado, será agora às 7 da noite. Portanto, jogo do Flamengo Coritiba, quinta-feira, 7 da noite. Inicialmente era às 9h30, agora passou para as 7 da noite. E já que a gente está falando de mudanças de horário, aproveitar aqui que o jogo de domingo também do Flamengo contra o América Mineiro, aí esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, também teve uma mudança. Esse jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro seria às 8h30 da noite. A Globo mudou o horário, que ela não é boa e nem nada, mudou o horário do jogo para as 4 da tarde. Inicialmente, o jogo das 4 da tarde era o jogo do Fluminense. A Globo inverteu, botou o jogo do Fluminense para as 8h30, o jogo do Flamengo para as 4 da tarde. Por quê? Você me pergunta. Por quê? Porque a Globo não é boba, sabe que quem dá audiência é o Flamengo. Portanto, o jogo que seria do Flamengo, que seria às 8h30, não seria televisionado, não seria em TV aberta. Ela botou para as 4 da tarde e aí sim vai ser em TV aberta o jogo do Flamengo e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Galera, vamos falar aqui do zagueiro Juan Jesus, zagueiro da Roma, né? Que não pretende, né? Não vai ficar, na verdade a Roma não pretende ficar com ele para a próxima temporada. E eu trouxe aqui no canal há umas 2 semanas um vídeo falando sobre esse jogador, falando sobre essa informação. Não uma informação dizendo que o Flamengo teria interesse, nada disso, né? Eu trouxe aqui a informação sobre o zagueiro, falei para vocês, galera, tem um zagueiro brasileiro, o Juan Jesus, está jogando na Roma, está sendo meio que dispensado, a Roma não pretende contar com ele, é bom o Flamengo abrir os olhos, é um bom zagueiro, é muito jovem, mercado da bola a gente tem que ficar de olho, e ainda falei no meu vídeo, ressaltei, falei, olha, não tem nada, não estou dizendo aqui no vídeo que o Flamengo está negociando ou que tem interesse, simplesmente eu estou fazendo a minha parte, mapeando o mercado da bola e espero que o Flamengo chegue no conhecimento do Flamengo também que esse zagueiro está ficando disponível no mercado. Pois bem, de uns 2, 3 dias para cá começou a se falar nele nos corredores da Gávea e do Ninho do Urubu, muita gente falando sobre ele. E ontem saiu uma informação aí, né? O Vene Casagrande apurou junto à diretoria do Flamengo, né? Que o zagueiro Juan da Roma, esse mesmo que eu falei para vocês há 2 semanas atrás,
que ele já tinha sido oferecido ao Flamengo, na verdade, né? No início dessa semana passada, e que o Flamengo segue monitorando ele sim, que ele entrou, o nome do zagueiro Juan Jesus entrou na planilha dos scouts do clube, como para ser analisado e como uma possibilidade de mercado, aquela famosa oportunidade de mercado que a gente sempre fala aqui. Portanto, o zagueiro jovem da Roma aí, mais um jogador. Por mais que o Marcos Braz fale, o Flamengo não vai contratar, o Flamengo segue mapeando, segue observando vários jogadores, e o Juan dessa vez entra nessa lista também aí, dos jogadores que na janela de transferência pode vir fazer parte do elenco do Flamengo, pode vir vestir o manto sagrado do Mengão. Comente aqui se você conhece o zagueiro Juan Jesus, um jovem zagueiro que, na minha opinião, é muito bom zagueiro aí. O Flamengo vem tendo muitos problemas aí com a zaga, né, galera? A gente precisa organizar essa bagunça aí. Rapaziada, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Não esqueça de clicar em gostei, deixar o seu like aí. Ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui. E é isso. Agora eu fui. Grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. Salve Flamengo sempre. Tamo junto, nação.